Seguimos juntos e começamos agora já falando sobre erisipela com o Dr. Fernando Bacalhau, que é um cirurgião cardiovascular, é um médico maravilhoso que traz informações preciosas sobre essa doença, gente, que precisa ser olhada de cara para que não tenha complicações graves, né? Esse processo, como eu falei, é um processo muito sério e pode levar à morte, infelizmente. Eu vou pedir para que ele explique tudo isso pra gente, porque esse sabe muito, eu sou muito fã. Tudo bem? É um médico excelente e traz aqui pra gente tudo com muito carinho. Doutor Fernando, obrigada por estar aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. E vamos lá. Sabe que quando eu ouço falar de erisipela, eu me lembro que uma vez o meu avô teve uma erisipela e a gente descobriu num momento tão delicado, ele já estava com um febrão alto, sabe? Quase que a gente o perde por conta disso. Porque fica ali aquele machucadinho, às vezes o idoso nem conta que tem, né? E a gente não percebe. E tem tudo a ver com o link da outra vez que a gente veio, que tem pacientes diabéticos que perdem a sensibilidade, que não sentem bem as extremidades das pernas, né? E infelizmente acaba tendo uma lesão silenciosa e vai crescendo, desenvolvendo, crescendo. A hora que vê, perde e já está com a perna toda já doente, né, claro. E você falou bem, para essa doença, o tempo é tudo, o tempo é muito importante. A partir do momento que você faz um diagnóstico precoce, você ganha tempo, você ganha os seus vasos linfáticos. A erisipela, por si só, é uma doença da pele, né? Então, uma feridinha na pele, seja ela por uma picada de inseto, uma infecção por fungo, uma micose, aí entra uma bactéria que estaria ali normalmente na pele e começa a crescer e se disseminar pelos vasos linfáticos. Então, quanto mais rápido a gente correr com esse diagnóstico e tratamento, aí mais rápido você previne os seus vasos linfáticos e evita complicação e principalmente recidiva, Cláudia. Tem Porque pode ter recidiva é ter novamente, né? Tem um trabalho da cidade do Porto, em Portugal, em 2017, trabalho relativamente recente, que mesmo em países mais frios, 3 episódios por ano podem acontecer. Teve um, pode ter outros 2, totalizando 3 num ano. A gente, aqui no Brasil, um país quente, continental, ainda até mais vezes, porque lesionou o sistema linfático, muitas vezes antes de voltar a cicatrizar o vaso linfático, acaba infelizmente acontecendo nova infecção. Por isso que eu já deixei depois no Instagram aqui do programa 10 passos, 10 dicas bem práticas para o pessoal ir vendo depois para evitar essa. E uma delas é essa. Precisou tomar antibiótico? Toma até o final. Porque... Gente, aliás, vamos falar rapidinho dessa história aqui de antibiótico, porque isso é coisa séria. Ainda bem que você trouxe esse assunto. Você falou, começou a tomar um antibiótico, toma até o final. Todo, né? O que tem de gente que começa o antibiótico, se sente melhor e abandona o antibiótico? Demais. Explica rapidinho, doutor, o que é o antibiótico e por que a gente tem que tomar do começo ao fim? O antibiótico, ele vai evitar o crescimento das bactérias e vai também matar aquelas que estão ali. Então, quando a gente melhora e ainda tem bactérias ali naquela região, elas vão aumentando, progredindo e vão ficando cada vez mais resistentes e fortes aquele antibiótico. Então você começa a matar as mais fraquinhas inicialmente e deixando lá para o final, quietinha, as mais resistentes. E aí elas acabam recidivando. Então, por exemplo, a gente começa a tomar o antibiótico, vai matando as bactériazinhas pequenininhas que a gente tem. Exato. Aí para de tomar, a gente pode ter sentido uma certa melhora, mas as grandonas estão lá prontas para atacar de novo, é isso? Exatamente, estão lá ainda criando resistência. Então, o ciclo do antibiótico não é o mesmo, né? Cada remédio tem um ciclo. Cada um tem um ciclo, né? Tem antibióticos de 3 dias, tem de 7, tem de 14. Hoje em dia os tratamentos de erisipela vão de 14 dias a 3 meses, dependendo do caso. Com antibiótico? Com antibiótico. Olha inclusive, isso. Porque tem um antibiótico, que é a penicilina, que a gente ainda usa. E a penicilina tem uma vida média de 21 dias. Então, você toma uma dose a cada 21 dias, acontece. Eu até trouxe algumas fotos, Cláudio, para a gente ver evoluções disso tudo. Mas se a gente puder dar uma dica para o pessoal que está em casa, é tempo. Teve um inchaço assimétrico na perna, esse aqui é um caso já inicial. Então, o paciente toma uma picadinha de inseto e aí começa a ficar vermelho, inchado,
e dolorido, como se fosse uma febre nessa perna e não na outra. A outra perna tá boa. E Agora, você vê, quando a gente tem uma picadinha de um inseto na perna, a gente acredita fielmente que esse inchaço é um processo alérgico porque a gente fez uma alergia àquela picadinha. Mas aí às vezes acaba manipulando, coçando. Às vezes E essa inflamação, essa vermelhidão nem sempre é alérgica? nem sempre é alérgica, pode ser mesmo furou, né? O inseto furou e aí a bactéria vai crescendo, desenvolvendo ali no caminho dos vasos linfáticos, Tem uma outra imagem a seguir, um quadro que aí já um pouquinho mais adiante, ficou muito aproximada, mas você vê que uma perna, que é a de cima, está na cor normal, rosa. Sim, a de baixo bem inflamada, né? Então, a erisipela não dá nas duas ao mesmo tempo. Isso é muito comum no consultório, a pessoa fez uma viagem, ficou muito em pé, trabalhou muito, foi aqui em fim de semana intenso, inchou as pernas. Não, isso não é um problema, o problema é essa assimetria. Então a pessoa está levando a vida normalmente, uma perna está quietinha, a outra assim ruim. Tá vendo? É uma perna de cada vez. Mas se você tiver uma dúvida, já vai mandando a pergunta. Eu falei lá no Vida Melhor Oficial, tá bom? E aí passa a próxima imagem, que a próxima imagem já que é o terceiro estágio, que são essas lesões bolhosas, que está na parte de baixo. A ação da gravidade vai puxando esse líquido, esse inchaço, esse vermelho para baixo e faz bolhas de bactérias mesmo. Mas sempre vai ter bolha ou não? Não. Geralmente a gente tem que parar naqueles primeiros estágios para não evoluir. Esses casos tem que internar, precisa de hospital e tudo. Tem mais uma imagem também, na sequência, que quando são essas bolhas acabam estourando, puder passar a próxima. Esse quadro é doloroso? Demais, porque os nervos estão vivos, a pessoa está sentindo tudo e acaba ali crescendo. Então, e pode ser em qualquer lugar, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, a erisipela é mais comum em pessoas mais velhas? Não, pode ser qualquer idade. Qualquer idade? Criança, tudo. Mas é mais comum em imunodeprimidos. Então, aquela adolescente que vai fazer um vestibular, está naquela fase de estresse, ou aquele atleta, dizem que o Falcão, na Copa de 82, jogou com erisipela, porque era muito atleta, né? Treinando muito. Mas isso é história, não se sabe. O fundador da cidade do Rio de Janeiro, Eça de Queiroz, o escritor, também acabou evoluindo com erisipela, também um quadro clássico. Então, rico, pobre, idoso, mas sempre uma imunodeficiência, diabético, obeso. Lembra que essa perna está carregando um peso extra que não precisaria carregar no dia a dia. Tabagismo. E se a somatória dos fatores, aí é muito pior também. Nada como a gente tentar manter hábitos de vida saudáveis. A gente precisa ter hábito saudável. Bom, tem uma outra foto? Tem mais algumas também, se quiser passar. Essa aqui essa aqui é que está bem de pertinho, mas é os dedos dos pés, uma micose interdigital. Mas essa micose pode virar uma erisipela? Pode. Ela acaba descamando e entre essas camadinhas, então não necessariamente é uma picada, como a gente deu exemplo. Então, entre essas camadas de fungo, entra um bichinho também, uma bactéria também. Pode ser um machucadinho, um arranhão, pode ser cortar assim, um pedacinho da perna com alguma coisa. Sapato apertado, infelizmente. Então é qualquer orifíciozinho que entra ali uma bactéria. Então você tem que olhar sempre o seu pé, olhar o pé do familiar, do marido. Quem é cuidador, trabalha como cuidador, olhar o pé do seu paciente, né? Erisipela nada tem a ver com trombose ou tem relação? Não tem a ver. A trombose é um entupimento da veia e a erisipela é uma infecção. São doenças associadas. O que acontece, Cláudia, com esses imunodeprimidos, sempre tem os fatores são os mesmos, então acaba podendo levar úlceras, feridas, úlcera varicosa, trombose. Então, às vezes, aquela pessoa que tinha uma varizes muito grande, que é o que nosso carro-chefe no consultório são as varizes. Então, a pessoa está lá com a variz grande, quietinha, tá? Assintomática. Pega uma infecção dessa, descompensa os dois lados, aí acaba tendo uma complicação da úlcera varicosa. Bom, a gente vai fazer o seguinte, quero a sua pergunta, quero ir direto ao assunto, a gente quer ajudar quem está em casa, né, doutor? Com certeza. Então você manda pra gente lá no Vida Melhor Oficial que a gente continua conversando sobre erisipela. Estamos conversando sobre erisipela, né? A gente já entendeu que é uma infecção
nos vasos linfáticos. É séria a situação e a gente precisa cuidar o quanto antes. Então, se você percebeu alguma alteração em uma das pernas, já fica atento. Agora, se você tem alguma dúvida e já mandou a sua pergunta, vamos lá, porque o Dr. Fernando Bacalhau está aqui, ele vai nos ajudar a entender melhor o que é essa doença, né, Dr. Fernando? Então, vamos lá, vou pedir para a produção já colocar aqui na nossa tela as perguntas. A primeira delas diz, eu não tenho... Depressão? Peraí, mas eu acho que essa pergunta não tem a ver com a nossa pauta de hoje, gente. Olha, eu não tenho depressão, acho que entrou errada, porque a nossa pergunta hoje é sobre erisipela, tá bom? Então, se vocês puderem pegar meu celular, se não entrar aqui, eu vou pegando dali mesmo. A Eleonor já tem, tá bom, então. Tem uma coceira em cima do meu pé esquerdo e uma coceira também na minha canela direita. Às vezes sangra. Faz anos que tenho, acho que é varicose. O que fazer? Passo uma pomada, mas nunca cura. O pessoal que manda pergunta difícil sempre, né, Cláudia? Olha, precisa olhar, mas pode acontecer sim de você ter duas coisas associadas. Você ter essa erisipela de repetição e, além disso, ter também uma varicose ali de baixo. Então, muitas vezes usar uma medida de cobertura, uma pomada, às vezes você tira aquela coceira imediata, mas não trata a causa, né, Cláudia? Então, muitas vezes precisa fazer um tratamento mais duradouro, nas raízes. Então, procurar se tem alguma veiazinha e a gente acaba tratando. Hoje tem várias técnicas minimamente invasivas e o fato de sangrar, que ela fala assim, que ela coça e sangra, então deve ter uma veinha ali também. Né? Lembra que o vaso linfático ele não tem sangue, ele tem células de defesa, proteínas, mas sangue não. Então, se sangra, pode ter uma alteração linfática e uma alteração venosa associada, somada. Bom, precisa procurar um médico, procurar o pessoal né? na cidade dela lá, né? Para dar uma avaliada também. Tem que ser um vascular. É o ideal. O ideal porque a gente muitas vezes... até a gente olhando assim, não tem que olhar mais profundamente. Às vezes 2, 3 milímetros para dentro da pele tem alguma veiazinha ainda que não está legal também. Tá joia. Obrigada, viu, Leonor, pela sua pergunta, pela sua participação. A Jéssica diz assim, meu avô está com erisipela. Há 1 ano e meio ele está fazendo uso de carvão, porém é normal demorar a cicatrização? Isso será para a vida toda? Não dá para saber, né? Mas é normal demorar, porque quando a gente perde aquela fase inicial, naquela foto que eu mostrei no início, que tinha aquelas bolhas, os vasos linfáticos foram totalmente consumidos, claro. Então, precisa regenerar, formar novamente os vasos linfáticos. E esse processo depende de cada um. Às vezes, um paciente imunocomprometido, diabético, renal crônico, demora um pouco mais. Se ela está usando carvão na ferida, carvão na perna, provavelmente tem uma ferida associada. O que é o carvão na perna? Carvão é um tipo de curativo, Cláudia. Você pega um carvão, coloca no meio de um curativo de pele, né, de duoderme, e você coloca sobre a pele e ele vai chupar a secreção. Então, é um curativo para medidas muito secretivas, que produzem muito líquido. Então, o carvão ativado acaba puxando essa secreção e evita de novas infecções oportunistas na região também. Tá joia. Então vamos lá para a próxima pergunta e ficar atenta aí ao vozinho, né, Jéssica? A Carla, ela diz assim, olha, o arroba dela é Carla Regina _esteticista. A prevenção para o público idoso seria fortalecer a pele com hidratação? Um dos itens, sim. Porque muitas vezes acaba deixando bem sequinha, principalmente do joelho para baixo, e fica seco, né? Fica ressecado, e isso acaba trincando a pele, Cláudia. Hidratando a pele, você acaba ajudando bastante também a camada córnea da pele ficar epitelizada, ficar cicatrizada. Então, a hidratação ajuda o vaso linfático, ajuda a pele, fecha o machucado, é um dos 10 pilares para o tratamento da erisipela. Olha aí, gente, como é importante. Eu gostei do que a Carla está falando sobre hidratação e principalmente nos idosos, porque você que tem um idoso contigo, conhece de perto, sabe como a pele vai ficando ressecada, né? E muitas vezes o idoso não reclama da pele ressecada, às vezes nem gosta de passar hidratante, mas é necessário. E eu vou me meter aqui numa questão que
porque eu sei, porque a minha pele é sempre muito ressecada. Não adianta passar um hidratante desses que é mais perfume do que qualquer coisa, né? Que é mais cosmético. A gente precisa passar um hidratante que tenha, de fato, um poder de penetração, de hidratação. Os cremes à base de ureia são muito bons. Dá uma olhadinha aí. Às vezes você fala, mas é mais caro. Mas é o que hidrata. É verdade. Né? É verdade. Então vamos lá. Vamos para a próxima pergunta, gente. Pode mandar mais perguntas, porque dá tempo, tá? Olha, a Farregina, ela é o @Farregina79, um beijo. Sempre participa, é uma querida, minha seguidora também. Ela quer saber se erisipela tem cura e quais os riscos que uma pessoa deve evitar para uma amputação. Tem cura sim, Cláudia. Amputação é a exceção da exceção, né? Não é o comum. Então, a pessoa procurando o tratamento rapidamente, muitas vezes não precisa nem de internação, trata em casa. Então, o segredo, né, para evitar complicações é rapidez no diagnóstico. Procura o pronto-socorro da sua cidade, passa lá com o clínico, vê se tem febre, inchaço e vermelhidão assimétrica na perna. Tem. Aí vai entrar com antibiótico, vai hidratar a pele, vai tratar sobre a parte de ferimentos, de curativo. E apenas a exceção mesmo daquela pessoa que teve, às vezes, casos extremos, com mais alguma coisa associada aí nessa história, que vai para um desfecho assim terrível. Olha lá. Então, é agir, gente. A gente não pode ser negligente, né? Muitas vezes a gente vê, sabe que mas não tá com febre nem nada. Não, vamos procurar o médico certinho para tratar. Muito obrigada, Farregina79. Olha lá, manda sua pergunta também que saiu o seu @, aqui, hein? Hoje é dia de ganhar seguidores. Maria Canassa, ela diz, é o @Maria Canassa. Tem uma úlcera necrosada já há mais de 6 meses. Fechou, mas ficou uma tampa branquela e ainda dá umas repuxadas doloridas. O que será isso, doutor? Parece o caso parecido com aquela primeira pergunta. Deve ter mais alguma veiazinha debaixo dessa ferida. É muito comum ter uma doença, nunca vem sozinha, né, Cláudia? Sempre soma fatores, né? Então tem uma ferida ali, tudo infectou. Está ali com uma casquinha preta, que é a necrose, está com uma cobertura preta, mas tem embaixo alguma veiazinha alimentando aí tudo. Às vezes precisa fazer um ultrassom, fazer uma avaliação para ver se tem. Tratou a raiz, a chance de melhorar é muito maior, né? Deve ter 2 coisas aí, uma lesão venosa e a tal da erisipela junto também. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada, Maria. Deixa eu ver de quem é. Ela não se identifica e diz, quando estiver fazendo tratamento para erisipela, tem algum alimento que pode piorar? Não tem nada descrito, Cláudia. Quem é alérgico, aí é outra história, né? Aqueles alimentos que causam alergia, acaba inflamando, aumentando a coceira, tudo. Mas não tem nenhum alimento que acaba descompensando. Tem muitos mitos, né? Carne de porco, peixe e tal. Mas não tem nada descrito, porque é uma lesão infecciosa, é um bichinho que entrou pela pele. Os alimentos ali não mudam muito. Um outro pilar, da mesma forma que a hidratação via oral. A gente tem que produzir mais anticorpos. Lembra que 60% do nosso corpo é água, então hidratar, muito litar. Essa dica está lá no seu livro. Tem que tomar água, andar com a garrafinha do lado, porque faz parte do tratamento também. É tanto quanto o antibiótico, a água faz parte do resto. Eu digo que água a gente precisa tomar sempre. E por mais que a gente saiba, a gente tem que ser lembrado por alguém chato, que nem eu falo de água todo dia. Todo dia eu faço intervalo e falo, gente, vai tomar água. Porque às vezes a gente esquece. Eu estava vendo outro dia, lendo um estudo de um médico e ele que é especializado em longevidade. Sim. E ele aconselha os pacientes sempre, quando estão com fome, primeiro tomar um copo de água e esperar uns 15 minutos. Se realmente continuar a fome, era fome, porque na maioria das vezes a gente acha que está com fome, mas a gente está com sede, né? Então, nada como ter um copinho de água do seu lado. E às vezes não dá para ser o copo, porque é de vidro, enfim. E também não tem muito, mas uma garrafinha ajuda muito. Eu gosto do copo em várias ocasiões, porque obriga a gente, principalmente quem está em casa assistindo ao programa, levantar e ir
ir até a cozinha e voltar. Legal, é verdade. Porque também precisa verdade. fazer movimento, né, doutor? É verdade, não é só você pegar, é verdade, claro, porque você não está tão prático, né, e faz a dica boa mesmo. Viu? Porque a pessoa que está muito sedentária, muito sentada, muito quietinha, ela também tem prejuízos em relação à saúde vascular? Demais, quanto mais sentada e parada, imóvel, acaba tendo problema, né? É que hoje, aqui a gente está aqui em São Paulo, né, em São Paulo... A gente perde muito tempo no trânsito, né? Muito tempo. Hoje tem muito paciente que é Uber, muito paciente que é porteiro. Então, o cara muitas vezes não tem aonde, né? Então, parar. Então, aí leva consigo, né? Traz a garrafinha. Mas quem está em casa precisa se mexer, né? Se mexer, bem melhor. A joia. Existe alguma pomada que pode passar para aliviar as feridas? A dica da Cláudia aí, que os cremes de ureia hoje são padrão ouro, né? Se tiver ferida, hoje cremes à base de prata, sulfadiazina de prata, alginac, dermacerium, são várias pomadas, não tem problema nenhum em falar nome comercial, então todas as pomadas com prata combatem a infecção bacteriana local. Para hidratação, os cremes de ureia, Cetaphil, Ureadin, vários cremes de ureia, pode manipular, ajuda bastante. Então, às vezes, você consegue com preços mais econômicos, tem no SUS, então ajuda bastante também. E depende também da micose entre os dedos, aí um antifúngico, olha só, 3 tipos diferentes no mesmo paciente. Tem uma micose, um antifúngico aqui, cetoconazol, alguma coisa assim. A Ureadin, ureia, e também a parte da prata, né, que é a sulfadiazina de prata. Tá, aqueles que são bem comuns, Bactroban, tem um outro que a gente passa direto, como é que é o nome? Colagenase e tudo. O verdinho, esqueci o nome. Que é bem conhecido também. Esses têm sulfato de prata, não? Não, o de prata. São esses. O de prata parece um creme dental, assim. Ele vem branco, você passa e vai ficando meio. E quando a gente tem uma infecção, a gente sempre acha que tem que passar um mertiolate, alguma coisa Não, assim? uma pomada antibacteriana. Uma pomada antibiótica. Pomada antibacteriana sempre ajuda também, porque ela evita o crescimento da bactéria. Tá. Evita ela aumentar. Mas para cicatrizar é que é o sulfato de prata. De prata, exatamente. Perfeito. Vamos lá. @Gilene dos Santos Barreiro. Ela manda: oi Cláudia, oi doutor, sou diabética e criou uma bolha no meu pé. Posso furar essa bolha? Não é bom. Não? Não, porque quando você acelera esse processo, né, você acaba criando ali uma ferida muito maior. Então, tentar ser bem prático. Eu tenho uma feridinha aqui que não está ainda a ponto de estourar, ela não estourou sozinha. Aí eu vou lá e estouro, a bolha sai. Toda aquela pele de baixo vira úlcera, então toda aquela fica sem a pele. Então a bolha vai estourar quando naturalmente vier uma pele nova, cicatrizada e tudo. E ela acaba estourando sozinha. A bolha é como se fosse para proteger um processo que está ali de cicatrização da pele de baixo? O seu corpo está tentando se defender, se proteger e criar um escudo contra essa infecção. E esse escudo, você furou o escudo. Então, pode entrar outro bichinho, pode aumentar a infecção e pode aumentar, nós chamamos isso de área cruenta. Então, fica tudo exposto ali embaixo e pode piorar a infecção. Viu, Gilene? Aliás, quanta gente tem mania de furar bolha, né? Agora acabou esse negócio de furar bolha. Então, entendemos de uma vez por todas o que não podemos fazer. Muito obrigada pela sua pergunta. Você que ainda não mandou pergunta, corre lá, vai lá. Vai lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Aqui é a Silene Maria P, é o @ dela. Boa tarde. Pessoas diabéticas têm mais chances de ter erisipela? Se sim, por quê? Tem sim, é descrito, porque elas perdem a sensibilidade dos pés. Então, ela acaba tendo um pequeno machucadinho, ela não tem sensibilidade, se ela não sente, ela não procura ajuda, a feridinha aumenta, ela não sente e os bichinhos começam a crescer sem a pessoa perceber. Quando ela olha, fala, nossa, geralmente molhou a meia devido à infecção, molhou o calçado ou alguém viu por ela. Então, por ser uma doença do diabetes sem a dor, a dor nesses casos ajuda a gente procurar uma ajuda. O diabético tem mais dificuldade também na cicatrização das feridas? Também. Então, a doença e a cicatrização, a resolução. E a recidiva que a gente estava falando, a cicatrização é prejudicada, né, Cláudio? Então, volta a ter novos casos de erisipela aí durante o ano seguinte.
Perfeito, muito obrigada, Silene. Doutor Fernando Bacalhau, muito obrigada pela sua participação. Eu deixei 10 dicas, deixei com a sua produção. A gente tem essas dicas na arte, porque se tiver a gente pode colocar aqui, se não tiver você vai entrar lá no nosso Instagram. Isso. São 10 dicas, você lembra delas de cabeça? Olha, hidratação, que a gente falou, tratar aí os diabéticos, não fumar, evitar a obesidade, antibiótico durante todo o tratamento, não pare antes. Se tiver febre, corre para o pronto-socorro. É isso aí, procura ajuda rápido. O mais rápido possível e depois você vai conferir as outras dicas lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Dr. Fernando Bacalhau, ele está no www.kfvascular.com.br. O Instagram é o KF Vascular, tanto ele quanto a esposa, a Karen, são médicos vasculares excelentes. Você que de repente não está com um problema grande, não tem erisipela, nada disso, mas tem vasinhos, a sua perna para tratar, pode procurar, porque você estará em ótimas mãos. Eles são maravilhosos mesmo, tem todos os equipamentos mais modernos e fazem assim, aquela coisa de secar vasinho rapidinho. Aproveita que essa é a época certa, porque é o inverno, né? Isso mesmo. E aí o contato para você já ligar e marcar uma consulta é o 11-2337 0185. 11-2337 0185. Obrigado, Cláudia. Eu é que agradeço. Eu quero agradecer demais tudo que você faz pela Imagina. gente. Mandar um beijo pra Alice e pra Maurinha que estão vendo. Lindas. Estão de férias da escola, estão se derrubando em casa. Ele tem 3 princesas, as 2 filhas e a esposa. Tudo linda, maravilhosas. Deus abençoe sua família. Obrigada.